Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Mirelle, eu sou aluna de mestrado do PPGI, orientada pela professora Maria Emília. Hoje eu vou estar apresentando um pouco dos nossos resultados da minha dissertação. Esses resultados nós submetemos para um paper de uma conferência de bioinformática em Viena. Então vamos lá. O nosso trabalho é uma avaliação do desempenho de métodos de aprendizado de máquina para predição de RNAs não codificadores, utilizando a construção de dados artificiais in silico. Eu vou estar seguindo esse conteúdo para essa apresentação. Primeiro, eu vou fazer uma breve contextualização. Bom, os RNAs não codificadores, eles são RNAs que foram transcritos do DNA, mas não foram traduzidos em proteínas. Então, nós temos aí diversas classes, diversos tipos de RNAs não codificadores. O objeto de estudo do nosso trabalho é uma classe de pequenos RNAs chamada Small Nucleolar RNA, mais conhecida como SNORNA. As moléculas de ncRNAs, elas podem ser classificadas por suas estruturas espaciais. Então, nós temos aí estrutura primária, que nada mais é do que a sequência de bases nitrogenadas, a estrutura secundária, que corresponde a ligações feitas entre esses pares de bases, e ela pode ser representada pela forma espacial 2D, e a estrutura terciária, que é representada pela estrutura espacial 3D. De forma genérica, existem duas classes de métodos para predição de ncRNAs. A primeira delas é por inferência de homologia, onde nós temos como exemplo aí a ferramenta BLAST, que utiliza informações de estrutura primária, né? Ela utiliza similaridade de sequência, e a ferramenta Inferno, que utiliza informação de estrutura secundária. A segunda são os métodos de aprendizado de máquina, onde esses métodos eles fazem uma combinação, né, das características de estrutura secundária com as técnicas de aprendizado de máquina. Como exemplo aí, nós temos o SNORReport 2 e o SVM Portrait, que utiliza a técnica máquina de vetores de suporte. E o Mustard, que utiliza redes neurais convolucionais. Então, qual é a motivação do nosso trabalho? É que a identificação de RNAs não codificadores em organismos é uma tarefa importante. Entretanto, quando refere-se à inferência de ncRNAs considerando grandes distâncias evolutivas, ou seja, quando envolve-se a questão da pesquisa de homologia, o estudo biológico da origem desse RNA não codificador, os métodos de aprendizado de máquina não atingiram o sucesso esperado. Embora isso, né, possa ser uma consequência de conjuntos de treinamento muito pequenos. Então, a nossa motivação é que a construção cuidadosa de dados artificiais com conjuntos de treinamento e teste suficientemente grandes, né, e diversos, né, com vários ncRNAs conhecidos, é uma abordagem promissora, porque isso pode contribuir para fazer uma avaliação sistemática dos métodos de aprendizado de máquina na pesquisa de homologia. Então, está aí o nosso problema, que são os métodos, né, de aprendizado de máquina não obtiveram o sucesso esperado para as tarefas de inferência de homologia. E como exemplo, nós temos aí a predição de classes, né, de RNAs não codificadores, mas considerando aí grandes distâncias evolutivas. Como objetivo geral do nosso trabalho é a criação, né, de conjuntos de RNAs não codificadores artificiais, né, considerando aí que cobrem essas diferentes distâncias evolutivas, e utilizar esses dados para fazer uma avaliação sistemática dos métodos de aprendizado de máquina. Bom, os SNORNAs, eles são um tipo pequeno de RNA não codificador e eles são classificados em dois tipos, os HCA-Box e os CD-Box. É importante destacar aqui que esses RNAs não codificadores, eles são codificados nas regiões intrônicas dos genes. Os métodos, né, de aprendizado de máquina que nós utilizamos foram técnicas com aprendizagem supervisionada, foram máquinas de vetores de suporte, a SVM, redes neurais artificiais e florestas aleatórias.
Os dados utilizados no nosso trabalho são de uma espécie marinha chamada Sione intestinalis. Essa espécie marinha ela é muito utilizada para pesquisas e estudos de evolução e desenvolvimento de espécies. Com o objetivo, de obter dados confiáveis, nós realizamos cuidadosamente um processamento de dados para obter regiões intrônicas no genoma da Sione intestinalis, da nossa espécie de estudo, com sequências de SNORNAs. Então, nós fizemos primeiro um processamento de dados para poder obter sequências de SNORNAs em regiões intrônicas. O nosso método ele é dividido em duas partes. Primeiro, nós temos a construção, a criação dos SNORNAs artificiais, e depois nós temos a avaliação dos métodos de aprendizado de máquina. Então, na primeira parte, nós utilizamos essas regiões intrônicas para obter esses SNORNAs, e a partir desses SNORNAs, nós construímos nossos conjuntos de dados a partir de árvores de mutação, onde eu vou explicar mais à frente. Após obter esses conjuntos de dados, nós extraímos as features para cada tipo de SNORNA, ou CDBox ou HCABox, e então avaliamos as técnicas de aprendizado de máquina. Aqui está um exemplo dos tipos de mutação que nós utilizamos nas nossas árvores de mutação. Então, nós temos aí substituição, inserção e deleção. E um exemplo da mutação por substituição, que nada mais é aí a substituição do nucleotídeo, numa posição. É importante aqui destacar que as nossas mutações, elas são cumulativas. Esse é o algoritmo, que nós desenvolvemos para a construção da árvore de mutação. Então, nós temos aí como entrada o SNORNA, original, obtido da região intrônica, onde esse SNORNA, ele sofre diversas mutações. E a cada mutação, a sequência ela é testada na ferramenta SNORReport 2 para verificar se essa sequência ela ainda é identificada como SNORNA. Se a sequência ela for identificada como SNORNA, ela é inserida novamente na árvore para ela ser sucessivamente mutada e é armazenada no conjunto positivo. Se a sequência mutada ela não for reconhecida pela ferramenta como SNORNA, ela é armazenada no conjunto negativo. Nós temos aqui um exemplo de uma árvore e dos conjuntos positivos e negativos. Bom, a nossa árvore ela possui sequências no nível 1, que equivale ao conjunto positivo com 10% de posições mutadas, no caso, para uma sequência de tamanho 10. Essa ilustração é apenas representativa. Então, nós temos aí que o nosso conjunto positivo é equivalente ao nível 1 da árvore. Então, todas aquelas sequências que foram mutadas, que a ferramenta SNORReport reconheceu como SNORNA, elas foram armazenadas no conjunto positivo e foram inseridas na árvore para serem sucessivamente mutadas. E nós temos ao lado o conjunto negativo, com 10% de posições mutadas, que foram sequências que foram mutadas, mas não foram mais reconhecidas como SNORNAs pela ferramenta. Então, elas foram apenas armazenadas no conjunto negativo. Elas não estão na árvore. Resultados. Então, vamos lá. Bom, nessa apresentação eu vou apresentar apenas os resultados que nós alcançamos para a CDBox, por conta do tempo, para a árvore de substituição. Então, nós temos aqui, foram testados para os três tipos de mutação, onde nós definimos que para cada nível da árvore o limite de sequências era 3.000 sequências, de forma que a nossa árvore ela é balanceada, então a sequência a ser mutada ela é escolhida de forma aleatória. Essas sequências nós extraímos features, para cada sequência e removemos todas aquelas instâncias que eram duplicadas. Então, nós temos aí o conjunto negativo, o conjunto positivo, e a nossa base de dados ela é formada pela mesma quantidade, tanto negativa quanto positiva dos conjuntos. Como exemplo, nós temos aqui os resultados da árvore de substituição, utilizando todas as features
para a CDBox. Nós utilizamos as medidas de avaliação área sobre a curva, né, o coeficiente de correlação de Maffers, e Recall e Precision. Nesses resultados, vale destacar que as técnicas SVM e redes neurais artificiais obtiveram, né, resultados semelhantes, onde para todas as métricas de avaliação os resultados foram decrescentes. Então, nós temos aí com 10%, né, de posições mutadas na árvore, que equivale a um nível da árvore, a rede neural obteve aí uma área sobre a curva de 99,42. Já com 50% de posições mutadas, que equivale, né, a um nível da árvore, esse valor, a área sobre a curva, né, ela obteve 80,32% de área sobre a curva. Então, ela obteve aí uma queda no desempenho. Analisando a curva ROC, fica mais fácil de observar, né, esse fator, onde nós temos aí a curva ROC com 10% de mutação, a técnica redes neurais artificiais e SVM obtiveram bons resultados, já com 50% de mutação, as técnicas ficaram bem próximas do aleatório. Nós também fizemos um experimento analisando as árvores, né, com features reduzidas. Ou seja, nós escolhemos algumas features com base na literatura e testamos novamente as nossas árvores. Os resultados foram bem abaixo dos resultados com todas as features, onde nós podemos notar aqui que realmente a identificação de características, né, para a identificação desses RNAs não codificadores é muito importante. E aqui a curva ROC, né, desses dados com features reduzidas. Então, podemos analisar aqui até com 10%, para todas as mutações, os resultados foram bem abaixo. Como comparação, nós utilizamos, né, a ferramenta BLAST para poder fazer uma comparação dos nossos resultados. Nós definimos uma média, onde nós temos todas as sequências que foram encontradas similaridades de sequências, dividido por todas as sequências que foram testadas. E utilizando, claro, os parâmetros de saída da ferramenta BLAST. Os resultados com substituição, né, para o CDBox, com 10%, ele atingiu uma média de 18,9% e com 20%, 0,5%. Com as bases de dados superiores a 20%, a ferramenta BLAST não conseguiu encontrar similaridade de sequência. Então, com esses resultados, nós já conseguimos analisar que as técnicas de aprendizado de máquinas já são bem superiores ao método, né, por inferência de homologia BLAST. Esses são os resultados para HCA, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Bom, como conclusão, né, nós temos que nossos resultados, né, mostram que os métodos de aprendizado de máquina, eles podem, né, ser competitivos para tarefas de pesquisa de homologia, porém, desde que esses conjuntos sejam, né, suficientemente grandes, né, com instâncias independentes, tanto para os conjuntos de teste e treinamento, né? E também nós sugerimos que a produção cuidadosa de dados artificiais, né, é uma abordagem promissora e ela pode ser perseguida na prática. Pelo menos aí ser testada para mais famílias de RNAs não codificadores. E, como trabalho futuro, nós temos que ainda, né, permanecem abertos se os métodos de aprendizado de máquina, eles podem, né, competir com métodos mais sofisticados aí de pesquisa de homologia, como modelos de Markov ou modelos de covariância. Temos aqui algumas referências. Muito obrigado. Vou deixar aí o meu e-mail, se alguém quiser tirar alguma dúvida, vai ser um prazer poder responder. E eu estou aqui também disponível para responder a algumas dúvidas.